Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá! Mais uma vez estamos aqui para mergulharmos no Evangelho. Seguimos aí essa jornada, essa caminhada de mergulhos maravilhosos e hoje vamos meditar no capítulo 19 do livro de Lucas. Lucas 19 começa falando de Jesus e Zaqueu, muito bacana. Depois tem a parábola dos 10 servos e nós vamos meditar também na chegada do Salvador e os ensinos dele aos redores do templo, quando Jesus purifica o templo e fica ali indignado com o que estavam fazendo a ponto de virar a mesa e mandar aqueles que estavam fazendo comércio aonde era para se orar. Mais um capítulo extraordinário. Revelações e... Deixa eu só levantar aqui um pouquinho. E com certeza o Espírito Santo vai iluminar ainda mais a nossa mente, quebrantar o nosso coração e o seu Evangelho vai quebrando o nosso eu e fazendo com que ele diminua ou matando o eu para que sejamos cheios de Deus e pela palavra e pelo Espírito Santo, pelo Evangelho e pelo Rei desse reino, né, que não é desse mundo, a gente possa ser moldado e no final de tudo o objetivo é nos tornarmos mais parecidos com Cristo e sermos um tipo de Cristo aqui nesse mundo. Um tipo de Cristo na escola, um tipo de Cristo na faculdade, um tipo de Cristo na empresa, um tipo de Cristo na igreja, um tipo de Cristo na vizinhança, em qualquer lugar. Levar luz, levar sal, amor, generosidade, bondade, misericórdia, justiça, obediência. E com isso, quando a gente for falar, as nossas palavras terem peso, porque as pessoas que estão ao redor observam que quem está falando ali de Jesus, entre muitas pessoas que falam de Jesus, que falam de Deus, que falam de alguma, na cabeça das pessoas, como elas costumam falar, de religião, ali está alguém não perfeito, mas é alguém diferente que está falando, é alguém que as palavras para mim têm peso porque elas coadunam com as ações. Alguém que está falando algo ali que eu, observando essa pessoa, vejo que o que ela está falando é o que ela vive. Ela está falando de verdade e ela é verdadeira. Ela está falando de amor e eu vejo que ela é amorosa. Ela está falando que a gente tem que ser generoso e eu vejo que ela é essa pessoa generosa. Ou seja, eu vejo esse Cristo nela. Esse Cristo que ela está falando, anunciando, eu vejo nela. Quando isso acontece, gente, isso aí não tem mal, não tem ninguém que impeça a propagação do Evangelho. Isso sim é pregar o Evangelho. Isso é anunciar o Evangelho. Foi isso que Jesus pediu para que, ordenou que fizéssemos. E assim a gente consegue fazer outros discípulos e realmente fazer com que essa família de Deus cresça. Esse é o grande plano e essa é a vontade de Deus. Que Deus nos ensine, tem nos ensinado, por isso a gente está aqui, que Ele nos capacite a isso. Tá bom? Que Ele te capacite a isso. Deus te abençoe. Deus abençoe você que está mergulhando aqui com a gente. Deus abençoe você que está vindo desde lá de Mateus e passou por Marcos e está aqui no capítulo 19 de Lucas. Você que está chegando agora ou há pouco tempo aqui, que está fazendo com a gente Lucas e que está fazendo os dois. Está aqui em Lucas e está indo lá em Mateus. Está aqui em Lucas e está indo lá em Mateus. Para poder você fechar esses 4 evangelhos. E nós vamos fechar juntos. Tá bom? Vamos lá então, feita essa introdução. Até me prolonguei um pouquinho. Mas eu queria falar isso com vocês, sabe? É sobre isso. Isso é mergulhar no evangelho. Vivê-lo, entendê-lo, anunciar e, sobretudo, vivê-lo. E assim a gente consegue
Deus nos usa para ganhar outras pessoas para Ele. É dessa maneira. Michele, você lê aí então, é aqui no Lucas 19 que tem a tão conhecida passagem, acho que está me cortando ali um pouquinho, deixa eu chegar um pouco para cá. É aqui no Lucas 19 que nós temos a tão conhecida passagem de Jesus e Zaqueu, né? Pode ler aí, por gentileza. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Só comentar aqui uma coisa. Jesus veio para os ricos ou para os pobres? Ele salva rico ou pobre? A todos, né? Quando fala do pobre lá em Mateus 5, né? Ele está falando de humildade. É que normalmente, pessoal, Jesus não fala... Pobre de espírito. Pobre de espírito. Humildade. É que normalmente, a pessoa pobre economicamente, ela não tem no que se apoiar. Então ela tende, é uma tendência, não é uma certeza, e não podemos generalizar, mas há uma tendência em ser mais humilde, em ser mais dependente, em se abrir mais. E o rico, a tendência do rico é ele ser orgulhoso. Não é todo rico e não é regra, mas é uma tendência porque ele tem no que se apoiar. Ele acaba muitas vezes, não todas, se apoiando em muitas coisas ou em algumas coisas que ele tem, e às vezes se apoiando no próprio dinheiro, na sua condição social, econômica, na sua posição, no seu status, no seu reconhecimento, na sua fama. Então, a gente precisa entender que Jesus, ele olha o interior e não se é pobre ou rico. Então, o que dá espaço para Jesus agir é a humildade. É pobre e humilde, que é o caso da maioria, podemos dizer assim, vai ter vez com Jesus. Ele vai ter liberdade e espaço para agir. Mas é rico e é pecador, tem um passado negro, que era o caso de Zaqueu, mas está sendo humilde, Jesus vai agir também, da mesma forma, porque não é sobre o poder aquisitivo, é sobre o coração humilde ou orgulhoso, né? É verdade, e aí o caso de Zaqueu que a gente vai acompanhar aqui. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me na sua casa. Aí no versículo 6 diz: sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Quer dizer, Zaqueu já estava ouvindo, né, falar a respeito de Jesus, Sim. do que ele estava fazendo, tanto é que ele praticou essa atitude, né, digamos assim. A fé vem pelo ouvir. Desceu o nível, né, porque ele, como um homem rico, né, dali da alta sociedade, chegou a subir. É importante falar, quem era Zaqueu? Um homem da alta sociedade, rico, né? E publicano. Publicano, exatamente. Na verdade, ele era o chefe dos publicanos. E quem eram os publicanos, Michele? Que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Além de ser cobradores de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos, né? Então, o publicano era aquele que trabalhava a serviço de Roma como cobrador de impostos, né? Do povo judeu. Do seu próprio povo. Exatamente. Então, ele era um judeu que trabalhava para o Império Romano e cobrava impostos do povo judeu. E muitas vezes, né, os publicanos eram mal vistos pelo seu povo
porque eles eram vistos como traidores da pátria, porque eles cobravam e exploravam, né, digamos assim, o seu povo através... Cobravam de forma abusiva. Para terem um lucro, cobravam a mais para lucrarem. Quer dizer, Roma vem, toma aquele local, né, e só que não vem, os romanos não vinham e tomavam aquele lugar no sentido de migrarem para lá e quererem dominar tudo. Eles exploravam as pessoas daquele próprio lugar no qual eles tomavam, e tinha gente daquele lugar que se corrompia e que faziam conchavos com Roma. E essas pessoas se tornavam esses publicanos que cobravam do seu próprio povo, como o Michele falou. Então, imagine, é bom explicar esse de forma... Podia comparar ele como um político corrupto, né? Lá em Mateus nós falamos isso, era como se fosse um político muito corrupto e odiado por grandes, pela maioria, né? Por muitas pessoas daquele povo, né? No caso do povo judeu aqui. Então é importante falar desse contexto, porque, poxa, Jesus está andando, tem uma multidão ali. Por que Jesus... Aqui tá, você vai ler agora que a multidão começou a murmurar, mas é compreensível, né? Humanamente falando. Por que Jesus vai na casa desse cara? Por que na casa dele? Não, calma aí, pô. Calma aí. Minha cabeça não está entendendo isso. Jesus vai se hospedar na casa do chefe da quadrilha, né? No chefe dos publicanos, o chefe dos traidores da pátria. O que Jesus vai fazer lá? Não pode. Eles começaram a murmurar. Mas olha só, gente, a gente não conhece o coração das pessoas. E nós não somos Deus para condenar ninguém, sabe? Pessoas mudam, pessoas se convertem, pessoas são almas. E só Jesus sabe, né, dessas coisas. Não cabe a nós achar que na casa de quem Jesus deve ir, na casa desse sim, na casa desse não. Para esse tem perdão e para esse não. Para esse eu dou amor e tolero, para esse não, para esse eu sou rude. Que cristãos somos nós se nós fizermos distinção? Tudo bem, a esse povo na época que estava conhecendo ainda Jesus, ainda não tinha se convertido, tudo bem eles agirem assim, tudo bem eles murmurarem. Vamos ser sinceros, pô, se eu sou desse povo, eu ia provavelmente, né, para não dizer que com certeza eu, Marcelo, se estivesse no lugar desse povo, também ia reclamar, eu também ia murmurar, eu também ia criticar Jesus, possivelmente por estar indo na casa do Zaqueu. Vai na casa de qualquer um, pô, menos do Zaqueu, o cara é o chefe dos publicanos. Mas hoje, se você está acompanhando aqui essa meditação e você está na caminhada cristã, tudo bem, você está mudando, você está entendendo ainda, ok, agora eu não vou falar com você, não é com você que nós estamos falando, mas essa pessoa que está acompanhando a meditação, que diz ser convertida, que diz ter entregue a vida a Jesus, ou seja, você diz que é um cristão, e como eu, que digo que sou, se nós fazemos distinção, aí a pergunta que fica é a seguinte: que cristãos somos nós? Que Cristo é esse que a gente prega? Ou que Cristo é esse que a gente diz que conheceu e que se converteu? Se a gente faz distinção e condena alguém e diz, essa pessoa sim, essa pessoa não. Se a gente não fica feliz por Jesus entrar na casa de um publicano, porque a chance de ter salvação nessa casa é muito grande, o Salvador está dentro dela. Se a gente não fica feliz e a gente critica, isso coloca em questão se realmente a gente é convertido, se realmente a gente nasceu de Deus. E vamos lá, versículo 6. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Diferentemente, né, Marcelo, de muitos fariseus, né, e escribas, né, enfim, que eram os líderes religiosos ali, quando receberam Jesus em casa, que
Verdade. Até Boa assim, observação. nem o básico, Fizeram né? pouco caso. Faziam pouco caso de Jesus. Mas Zaqueu desceu com alegria, né? Recebeu Jesus em sua casa, ainda foi a comitiva, né? Porque ia Jesus e ia o discipulado atrás. Ao ver isso, o povo começou a se queixar, né? Aí ele foi se hospedar na casa de um pecador. É isso que falamos. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei. Isso Jesus já estava lá, né? Sentado à mesa. Aqui já está mais. Não está menos detalhado, né? Que o outro lá em Mateus que a gente leu. Só um detalhe aqui. A gente não tem tanto tempo, como eu falei, né? Se a gente. Na verdade, por exemplo, o capítulo 19 ele é dividido em. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Tem pelo menos umas 5 partes aqui. Aqui são 5 pregações, no mínimo. No mínimo. Quando a gente faz aqui a meditação, a gente pega as 5 para fazer de uma vez só. Por isso que fica com 50 minutos, com 1 hora, 1 hora e pouca. Só que o normal seria tipo 40 vezes 5. A gente ter aqui 40 minutos para falar, mais ou menos, né? Para falar de cada parte. Então 40 vezes 5. Esse seria o normal aí. Mais de 2 horas, né? Quase 3. Então a gente está aqui, né? Lendo, mas é importante nós, tentar entrar na história aqui. É o que o Michele falou. Zaqueu levanta. Primeiro, Jesus chama ele pelo nome. Então a gente pensa, então ele sabia. A gente fica aqui pensando, né? Porque não tá tudo esmiuçado. A gente pensa. Então ele sabia quem era Zaqueu. Então não foi sobre apenas Zaqueu ter subido na árvore. Não é sobre a subida na árvore apenas. Também. Mas não é sobre isso, porque a gente entende, em outras passagens também do Evangelho, a gente já viu que Jesus sabia até o que os fariseus estavam pensando. Então Jesus olha para ele e, na verdade, não é uma novidade. Não é que Zaqueu chamou atenção e foi uma novidade para Jesus ter um homem em cima da árvore. A gente entende que Jesus sabia desse homem que estava ali desejoso e humilde e, querendo conhecê-lo. Com certeza, como o Michele falou, já tinham ouvido falar. A fama sobre Jesus percorria sobre toda a cidade. Ele deve ter ouvido falar que ele era amoroso, que ele era humilde, que poderia até aceitar entrar na casa. Enfim, aí ele sobe na árvore com toda essa expectativa. E de repente Jesus fala o nome dele. Jesus não falou, quem é você? O que você está fazendo aí? Fala, Zaqueu, desce, que eu vou me hospedar na tua casa. Então, aqui a gente vê uma soberania de Deus agindo. Um Deus que sabe de todas as coisas. Isso também, né? Quebra um preconceito, né, Marcela? Porque nós já ouvimos pessoas falar que Jesus veio para os pobres, né? Foi isso que falei no início. E, né? na verdade, ele veio para todos e inclusive, mais ainda para os ricos, né? Porque a gente vai ver logo a seguir, né? Qual foi a atitude do rico, né? Quando foi salvo de Zaqueu, que aí diz no versículo 8. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Quer dizer, só a presença de Jesus ali, né? Nós não sabemos o que Jesus falou naquela noite, mas não houve uma cobrança. Não foi Jesus que pediu a ele para fazer o que ele fez. Ele se sentiu tocado, ele se sentiu impulsionado a fazer isso, né? É como quando a gente recebe e entende o amor de Deus por nós, esse amor nos constrange, né? A gente entende o propósito real de Deus, né? Que é a gente amar, que é a gente compartilhar, que a gente não explorar o próximo de forma nenhuma, né? É o que eu falei. Tratá-lo com respeito, com consideração, como outro indivíduo, como outro ser humano, né? Que merece respeito. Então,
quando Jesus vem e entra no coração, ele traz junto esses valores. E aqui ele tomou essa iniciativa, né? E o que eu disse, vamos entrar aqui nessa história. Jesus foi se hospedar, não foi fazer uma visita. Então, isso pode ter sido na noite, antes de dormir, isso pode ter sido na manhã seguinte, em algum momento ali, ele pode ter dormido lá, né, provavelmente, né, ter se hospedado lá, e Jesus, ele sempre, onde ele parava, é que aqui Lucas não detalhou, mas aonde Jesus, a gente já viu várias vezes que ele o tempo todo ensinava, né? O tempo todo Jesus ensinava, então pode ser que somou o que Zaqueu já tinha ouvido falar com o que Jesus pregou ali, falou, ensinou, ou com aquilo que ele observou, talvez só observou, viu o jeito dele ser, de tratar os discípulos, aquela irmandade ali, enfim, não sabemos exatamente como, mas sabemos que uma hora ele levantou ali e falou: Senhor, quero falar uma coisa aqui. Fala. Então, provavelmente ele já tinha feito essa continha aqui, né? E aquilo foi, colocando nele esse arrependimento, a ponto dele falar isso aí, né? Ele disse: darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Quer dizer, quem eu explorei, eu vou devolver 4 vezes mais. O arrependimento, ele produz frutos, né, Marcelo? Lá no início, Jesus fala para os religiosos, fariseus, né? De uma certa forma, ele fala assim: apresentem frutos de arrependimento. Porque quando há arrependimento, a gente dá um giro, né? De 180 graus, né? Digamos assim, a gente está caminhando para o lado, a gente dá meia volta e começa a caminhar ao contrário. Lado contrário. E eu, né, hoje a gente também passa um pouco por isso, né? Porque lá atrás a gente teve uma atitude de arrependimento, né? De um caminho que a gente estava trilhando, e hoje até a gente recebe muitas críticas, né? Mas por que vocês ficam falando essas coisas e tal, não sei o quê? Mas deixa eu só falar uma coisa aqui, em cima disso. Há quase 20 anos atrás, o nosso arrependimento foi para andar na contramão do mundo. Há 2 anos atrás, o nosso arrependimento foi para andar na contramão, no lado oposto de uma religiosidade excessiva. Porque ainda que a gente não tivesse pregando o evangelho, né, como pastor de uma igreja, com certeza a gente estaria de outras maneiras, né, reparando o erro que a gente cometeu de forma ignorante, porque há necessidade da gente, pelo menos, né, o que a gente aprendeu, então entendi que não é esse o caminho, então vou guardar para mim e vou desfrutar disso, porque a gente poderia fazer, né, eu vou desfrutar e tal desse conhecimento, vou viver em liberdade e tal e tudo mais. Só que em respeito às pessoas que a gente, né, isso não nos vangloriando, mas é uma cobrança natural do Espírito Santo de a gente não assim como nossos olhos foram abertos, né, para a verdade, para o verdadeiro evangelho, a gente hoje também quer levar as pessoas que não sabem a esse esclarecimento, né? As pessoas sinceras, né? Então, assim, a nossa parte nós estamos fazendo, e diante de Deus, a nossa consciência, né? A gente está, né, com certeza fazendo aquilo que Deus gostaria que a gente fizesse. Então, ele falou para os líderes religiosos: apresentem frutos de arrependimento. E a mesma coisa Zaqueu, porque se ele se arrependeu e ele tinha o dinheiro da riqueza ilícita, né? Digamos assim. Tinha que devolver. Ele, né, vai e se conserta com aquelas pessoas que ele não era defraudou. só parar de defraudar, não era só parar de cobrar, não era o arrependimento, pessoal, sincero. Isso que o Michele está falando é muito profundo, isso que você falou. O arrependimento não era só Zaqueu parar de fazer o que ele fazia, mas além de parar, reparar
Legal, né? Além de parar, reparar. Além de parar, reparar. E aí, esse é o ponto que às vezes, quando a pessoa faz a conta, ela fala, ah não, essa conta tá muito alta. Porque até então, talvez Zaqueu não tinha tomado a proporção ou a consciência do que o que ele estava fazendo estava prejudicando o próximo, né? Outras pessoas estavam sendo exploradas, estavam sendo né, abusadas, né, de uma forma injusta, pagando coisas além do que deveria, né? E ele estava lá na boa, desfrutando de riquezas e esbanjando e tudo mais. Então Jesus ali, com certeza, levando o evangelho, levou essa consciência para ele, né? E aí ele tomou essa iniciativa, né? E aí Jesus diz no versículo 9: hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Você comentou de principalmente os ricos, eu diria que igualmente. Igualmente, como eu falei no início, não principalmente. Igualmente. Ele veio buscar e salvar os perdidos. Se é rico perdido ou se é o pobre perdido, perdido é perdido. Está perdido, Jesus veio salvar. Agora, eu entendo que quando você fala com respeito aos ricos, é que nesse caso aqui, e em outros também, você salva uma pessoa, você acaba beneficiando muitas outras. Porque você salva Zaqueu. Porque ele estava prejudicando. É o que você acabou de falar. Você salva Zaqueu. Esse homem se arrepende. Ele é o chefe dos publicanos. Isso já toca nos publicanos, os que eram subordinados dele. Chefe dos cobradores de impostos, né, do Império Romano, ou seja, todo mundo viu. Beneficiou já. Todo mundo viu. Os hebreus, né, daquela aldeia toda, ou seja, aquela opressão que eles estavam sofrendo por Zaqueu, terminou naquele momento ali. Né? E ainda que colocaram alguém no lugar, mas as pessoas que ele devolveu e os pobres que ele disse que daria metade. Então, esse encontro com Jesus, e é isso que acontece, pessoal, é que ele é tudo, ele é o maior tesouro. Então, ele é a vida. Então, quando a gente encontra esse maior tesouro, esse tudo, essa vida, a vida que a gente estava levando, né, as outras coisas que a gente considerava tesouro e outras coisas que a gente considerava que era tudo, a gente começa a ver algumas até como nada e outras como importantes, mas não são tudo é ele. E a gente passa a entender que o que a gente estava vivendo não era vida é agora com Cristo. Eu estava meditando nisso hoje mais cedo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que isso muda na vida das pessoas? Só saberem disso, não muda nada. Agora, o que muda e transforma e salva? Quando ele é o meu caminho, quando ele é a minha verdade, eu abro mão do que eu acho, do que eu penso, das verdades que eu tinha, né? E entendo que ele é a verdade, ele passa a ser a minha, e quando ele é minha vida, quando a minha vida é dele. E não está dizendo aqui que ele teve que dar o tudo, né, Marcelo, para ser salvo. Ele deu aquilo que era necessário, que estava além, né? E o que foi tocado para dar, que estava em excesso. Foi né? voluntário. A gente, digamos que no passado, a gente era um tipo de um cobrador de impostos do céu, né? Das bênçãos de Deus, porque a gente colocava, né, barreiras, né, muito grande para as pessoas, a fim de essa foi forte, de elas obterem bênçãos, né, delas obterem o resultado, sendo que a graça está à disposição, né, e a oferta tem um significado de generosidade, de dar, né, aquilo que ela crê e aquilo que ela tem para dar, e não tirar do que ela não tem, ou ficar sem nada, ou se sacrificar no sentido de dar o tudo, né? E muitas vezes prejudicar a família, enfim, várias coisas que já aconteceram. Então, a gente era um tipo de... Infelizmente, a gente era um tipo de Zaqueu. Essa foi pancada, hein? Essa foi forte, porque... Do céu, né? É por isso, então, que esse é o pensamento, né?
vê ali, tem alguns comentários. É por isso que eu costumo dizer que houve uma nova conversão, né? Como se fosse uma segunda conversão. Nossa. Exatamente. Vai ler não? Vai ler para deixar para ele depois? Comentário aqui da Patrícia. Zaqueu tinha o desejo de ser salvo e conhecer a Jesus. Então foi em busca daquele que tinha o poder de salvá-lo. A missão do Senhor Jesus ao vir a este mundo é justamente salvar o pecador. Exatamente, Patrícia. Quando conhecemos o Senhor Jesus e temos experiência do novo nascimento, não permanecemos mais com a velha natureza corrupta, injusta, pecaminosa de outra. É verdade, é verdade. A consciência do Espírito Santo vem sobre a gente. A parábola dos 10 servos, versículo 11. A multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. Disse ele: um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu 10 de seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo: invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Seu povo, porém, o odiava e enviou uma delegação atrás dele para dizer: não queremos que ele seja o nosso rei. Vocês estão entendendo aqui que ele tá falando na parábola dele mesmo, né? Um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. No caso, ele estava falando dele mesmo. Antes de partir, por que ele estava falando isso? Porque lá em cima diz, então, como ele contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato, né? Então, o povo estava achando que já estava ali dando início ao reino de Deus, né? E aí, Jesus estava explicando, um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu 10 de seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo: invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Seu povo, porém, o odiava e enviou uma delegação atrás dele para dizer: não queremos que ele seja nosso rei. Depois de ser coroado, ele voltou e chamou os servos aos quais tinha confiado o dinheiro, pois queria saber quanto haviam lucrado. O primeiro servo informou: Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu 10 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você é um bom servo. Foi fiel no pouco que lhe confiei e como recompensa governará 10 cidades. Então ali foi a recompensa do primeiro. O servo seguinte informou: Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu 5 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você governará 5 cidades. O terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse: Senhor, escondi seu dinheiro para mantê-lo seguro. Tive medo, pois o Senhor é um homem severo. Toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. Aí ele falou: servo mau, exclamou o Senhor. Suas próprias palavras o condenam. Se você sabia que eu sou o homem severo, que tomo o que não me pertence e colho o que não plantei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Então, voltando-se para os outros que estavam ali perto, o rei ordenou: tomem o dinheiro desse servo e deem ao que tem 10 moedas. Mas, senhor, disseram eles, ele já tem 10. Então o rei respondeu: sim, ao que tem mais lhe será dado. Mas do que nada tem, até o que tem lhe será tomado. E quanto a esses meus inimigos que não queriam que eu fosse seu rei, tragam-nos aqui e executem-nos na minha presença. Ou seja, né? Aí ele estava falando do juízo, né? Uhum. Que Jesus, né, contou aqui a parábola do tipo dos talentos, né? Só que esse era dos 10 servos, né? Semelhante. Que ele
deu ali, né, a salvação e os talentos para que a gente pudesse multiplicar, né, o reino de Deus, aquilo que ele nos deu, a gente multiplique, né, e aquilo que a gente recebeu dele, que a gente venha também transbordar na vida de outras pessoas e que essas outras pessoas venham também multiplicar. Então, só que apenas que recebeu um talento, porque, né, Jesus dá de acordo com a capacidade de cada um, né? Então, ele mesmo acabou se condenando, porque ele, tipo assim, ele já olhava Deus como uma pessoa, já tinha uma ideia errada sobre Deus, né? Ele escondeu o que ele tinha porque ele via Deus não como um Deus bom, né? Ele via um Deus como um Deus mau e severo, e ele agiu dessa forma. Então, ele não desfrutou, né, daquilo que ele poderia desfrutar, daquilo que ele poderia multiplicar, acabou se escondendo, né? Enfim, e aí diz, né, que até o que tem lhe será tomado. Ele não fez bom uso, né? A salvação não é sobre não perder. É muito mais do que isso. A salvação que eu recebo, a graça que me alcança, eu não devo viver com medo de perder. Eu devo focar em multiplicar. Fui salvo para salvar. Recebi de graça e de graça compartilho aquilo que recebi. Compartilho de graça aquilo que de graça recebi. A salvação é isso. É isso que aquele que nos salvou espera de nós. Então, desde a queda de Adão e Eva até Jesus vir ao mundo e ir para a cruz, nós tivemos aí a primeira vinda de Cristo. E nós estamos agora num período, né? Jesus foi para a cruz, ressuscita, e agora nós vivemos num período onde aguardamos a segunda vinda de Cristo. E nesse período em que aguardamos a segunda vinda dele, é o período que ele espera, que ele está salvando, e aqueles que ele salva, ele espera que multiplique essa salvação. É por isso, pessoal, que não cabe no Evangelho, no reino de Deus, não cabe o egoísmo, não cabe o individualismo, não cabe, por exemplo, existem casos e casos. Existe caso da pessoa que não pode sair de casa porque está cuidando de um parente que está enfermo. Existe caso de alguém que está cuidando, por exemplo, do pai que já tem uma certa idade e não tem outra pessoa naquele momento, não dá para substituir. E aí, por exemplo, tem uma santa ceia e a pessoa está cuidando do pai, não tem outra pessoa para ficar com o pai. Existe o caso da pessoa que está sem condições, né, de pegar um ônibus, sem condição naquele momento ali. Mas aí tem um detalhe: se ela faz parte de uma comunidade cristã, comunidade, não uma igreja que não é comunidade, igreja tipo que ninguém se conhece, ninguém se fala direito, só alguns pequenos grupos, mas se é uma comunidade de família, aí ela se comunicando, essa família deve abraçar. Alguém da família vai lá, não, deixa eu pego você, eu te dou uma carona, eu pago tua passagem, vamos embora, você é família, vem com a gente, não deixa de vir por causa disso, pelo amor de Deus, por causa disso não, por outras razões sim, por causa disso não, vamos pro culto com a gente, vamos embora. Então, é sobre isso, é sobre o reino, a família de Deus, o corpo de Cristo. O reino é de unidade. O Evangelho mostra muito isso, né? A gente tem ultimamente pensado e refletido muito. A gente está no momento aqui que a gente está fazendo essa meditação, estamos nos preparando e até adiamos uma live falando sobre a mesa de Deus, a mesa cura. Ontem nós tivemos uma Santa Ceia aqui no culto aqui do Vida de Filho, e na hora da Santa Ceia nós pedimos às pessoas para colocarem as cadeiras, né? Cadeira de plástico, dá para pegar a cadeira. Falei, coloca aqui ao redor da mesa, vamos fazer uma roda aqui ao redor da mesa. A gente chegou, todo mundo sentado ali ao redor da mesa. É isso. Agora, o que está acontecendo?
isso tem diabo agindo, isso é carne também, isso é falsos profetas, tudo isso, diabo, a carne da pessoa, o falso ensino, está fazendo muita gente ficar até machucada, né? Porque chateada, e aí junta tudo isso, e qual é o resultado? É a pessoa, tipo, vou buscar Deus do meu jeito, vou buscar Deus da minha maneira, eu vou orar aqui mesmo, sabe? É diferente do caso de quem não pode, ou de quem na cidade onde ela está, e a gente tem atendido casos assim, não tem uma igreja, não encontrou, não é que não tem, ela às vezes não tem mesmo, mas às vezes ela não encontrou ainda uma igreja saudável, uma comunidade cristã realmente. Então, ela participar de um culto de uma comunidade cristã online e até se envolver, mesmo que online, com essa família de outro lugar, isso é muito bacana, isso é muito bom. O que não é legal é quando a pessoa tem a oportunidade, seja na cidade dela, dela ter comunhão com outros irmãos, dela quebrar, sabe, essa coisa do individualismo, dela viver o reino, viver a unidade, fazer parte do corpo de Cristo, né? O corpo tem a mão direita, tem a mão esquerda, tem os dedinhos, tem os dedos do pé, tem cabeça, e todo mundo tem importância, todo mundo forma um corpo. A cabeça é Cristo, o restante é tudo corpo. E o corpo está junto. Pô. Eu não sou um corpo cortado, um corpo... Como é que fala? Quando alguém... o nome até ruim, deixa pra lá. Decapitado, né? Eu não sou um corpo... Não. Nós somos um corpo. O corpo de Cristo é corpo inteiro. Então, por detrás, a pessoa precisa ser muito humilde, se analisar muito. O que está por detrás desse desejo dela ficar só? O que está por detrás dessa, mesmo tendo oportunidade de estar com os irmãos e ela não estar, né? O que está por detrás disso? Isso precisa ser analisado e resolvido, porque isso está fora do Evangelho. O Evangelho é união, é amor, é irmandade, é família. Nós fomos adotados como família de Deus e fazemos parte do corpo de Cristo. E devemos estar ali sentado à mesa com o Pai e com os nossos irmãos. E ter consideração, né, com a igreja que Jesus fundou e nos incluiu nesse plano dele, nessa missão, né? Então, se esse reino chegou até nós, houve um chamado, né? Então, a gente tem que se colocar à disposição de Deus, né? E se deixar ser usado, não como alguém que é abusado, que é explorado, de forma nenhuma, né? De forma... Alguém como Zaqueu, que voluntariamente... leve, exatamente. Que voluntariamente fala, não quero ter comunhão com os irmãos, vou congregar, vou evangelizar, vou falar de Jesus. E evangelizar, que eu digo, no dia a dia também, né? Sim, não é... Principalmente os familiares, né? Que principalmente, começando pela casa. Muitos não querem ser confrontados ou, né, evitam o contato com a igreja. Exato, porque justamente é um momento, ali a diferença nos causa dor muitas vezes, só que é nessa hora que a gente vai salgar, que a gente vai mostrar Cristo, né, através das nossas atitudes, né, levando paz, levando união, levando o equilíbrio, e eu possa salgar a minha família, a minha casa, porque se eu saio, né, daquele ambiente ali, aí realmente fica difícil, né, de Deus poder nos usar e poder, né, fazer a obra. O egoísmo, o individualismo não faz parte do Evangelho. E para a pessoa poder salgar na casa dela, ela precisa estar na igreja, congregando com os irmãos, porque aqui a gente é moldado, aqui a gente é lapidado por Deus, pela palavra, e também se permite, né, ser corrigido quando necessário, né, pelo irmão ou pelo pastor. É na comunhão que eu ela corrijo. Aceita ser discipulada e ela discipula para que também. ela possa, né, também discipular. Exatamente. Fazer outros discípulos. É na igreja que eu sou discipulado e discipulo, sou corrigido, é na comunhão. Igreja que eu digo são pessoas, né? Que eu sou corrigido e corrijo, que eu sou confrontado e confronto, que eu sou ajudado e ajudo, que eu me estendem a mão e eu estendo também.
que eu abraço e sou abraçado, que eu amo e sou amado. Isso não, nada disso que a gente está falando aqui acontece eu sozinho, de forma alguma, né? Então procure a igreja aí mais perto da sua Bíblia, mais perto do Evangelho, não a mais perto de casa, porque às vezes a mais perto de casa está bem longe do Evangelho. E congregue. Tenha comunhão com Deus e com os irmãos. Isso vai te fazer muito bem. Amém? Vamos lá. Aí vamos falar no versículo 28. Depois de contar essa história, Jesus prosseguiu rumo a Jerusalém. Quando chegou a Betfagé... Você está em qual versículo aí? Versículo 28, do capítulo 19. Certo, sim. Depois de contar essa história, Jesus prosseguiu rumo a Jerusalém quando chegou a Betfagé e Betânia, próximo ao Monte das Oliveiras. Enviou 2 de seus discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho, no qual ninguém jamais tomou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém perguntar, por que estão soltando o jumentinho? Respondam apenas, o Senhor precisa dele. Eles foram e encontraram o jumentinho, exatamente como Jesus tinha dito. E enquanto o desamarravam, seus donos perguntaram, por que estão soltando o jumentinho? Os discípulos responderam, o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho e lançaram seus mantos sobre o animal para que Jesus montasse nele. À medida que Jesus ia passando, inclusive ontem na Igreja Católica foi comemorado o Domingo de Ramos, né? À medida que Jesus ia passando, as multidões espalhavam seus mantos ao longo do caminho diante dele. Quando ele chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, seus seguidores começaram a gritar e cantar enquanto acompanhavam. Louvado a Deus por todos os milagres maravilhosos que tinham visto, né? E tem outras passagens que falam, né, que o povo começou a cantar e se cumpriu a escritura. Hosana, Hosana, que vem aqui, ó. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus que estavam entre a multidão disseram, Mestre, repreenda seus seguidores por dizerem essas coisas. Ele, porém, respondeu, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Porque isso era profecia. Então, de tudo aquilo, gente, que está profetizado, Jesus veio cumprir, né? Então, ele falou, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então, de uma forma ou de outra, né? Como Jesus diz, os céus e a terra podem passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, se a soberania, gente, né? Ele quer nos usar, né? Mas se ele não tiver a gente, o plano dele não vai ser deixado de cumprir. De alguma forma, até as pedras clamarão, né? Se a gente não falar, as pedras vão clamar. Então, de alguma forma, a obra dele, as palavras dele, tudo vai se cumprir. E isso ninguém pode alterar, né? Os tempos ninguém pode mudar. Me chama a atenção também o rei servo, o rei humilde, o rei simples, o rei dos reis, o próprio Deus que encarnou montado num jumentinho, né? Na verdade, isso em todo o evangelho, isso nos toca, né? Nos chama a atenção e nos ensina a sermos assim também. A gente mergulhando no evangelho, a gente vê que tem, assim como eu falei que o individualismo, né, a pessoa ficar sozinha, tá ameaçando dar uma travada ali. Calma aí, só um minutinho, deixa eu abrir essa porta aqui para evitar travar. Sinal, né? Tá. Chegou uma mensagem aqui falando do sinal. Agora melhorou. Vamos lá, vamos ver. Assim como nós falamos que o individualismo não cabe no evangelho, e a gente começa a mergulhar no evangelho, entender melhor o evangelho genuíno, a gente vai mudando e vendo que pensamentos, que sentimentos, que comportamentos não cabem no evangelho. E uma das coisas que não cabe no evangelho é a vaidade,
é o orgulho, é a ostentação. Então Jesus, não que você não possa ter coisas boas, né, comer bem ou vestir bem, desde que isso não se torne o seu Deus, desde que isso não te controle, desde que isso não fique entre você e Deus, mas a ostentação, né, o ter muito e não compartilhar, o ter muito e querer mostrar e aparecer, isso não cabe de jeito nenhum no Evangelho. Quando a gente olha para o Evangelho e para Jesus, a gente percebe claramente que não cabe isso, né? Jesus era muito simples, mesmo sendo quem ele era, né? Quem ele E aí no versículo 41, diz assim: quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isto está oculto aos seus olhos. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros e a rodearão e apertarão o cerco por todos os lados. Esmagarão você e os seus filhos e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Nossa, isso aqui é muito forte. Então aqui, inclusive, essa profecia foi que cumpriu, né? Que a gente tem discernimento, no ano né? 70, porque quando Jesus falou para os discípulos, né, que não haveria pedra sobre pedra, isso aí, essa profecia se cumpriu no ano 70 ali em Jerusalém, porque, né, na época do Nero, a Jerusalém foi invadida e foi destruída, né, e o templo foi derrubado realmente. Então, essa profecia, né, para aquele tempo se cumpriu, e aí nos resta, né, agora nós já estamos vivendo os últimos dias da época de Jesus, e ele pode voltar, né, a qualquer momento, e a gente precisa vigiar e orar, porque é como ele fala, né, que as pessoas, que a volta dele vai ser como nos dias de Noé, as pessoas vão estar vivendo a vida normal, né, não se preocupando com isso, como se isso não fosse importante, né, e a gente tem visto muito o amor se esfriando, né, as pessoas se traindo uns aos outros, há muito tempo, o aumento da maldade, muito tempo, desde né? sempre, Exatamente. mas cada vez mais. Mas isso aí serve pra gente entender que a profecia de Jesus tem se cumprido, né? Enfim. Não vai se cumprir, né? Tem se cumprido, exatamente. E aí, a gente não sabe até quando a gente vai ficar aqui nesse mundo, né? Antes da gente partir. Então a gente precisa se nos arrependermos, né, dos nossos pecados, porque vai chegar o dia do juízo, né, gente? Não tem para onde correr. Jesus purifica o templo. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo: as escrituras declaram: meu templo será casa de oração, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas os principais sacerdotes, os mestres da lei e outros líderes do povo planejavam matá-lo. Contudo, não conseguiam pensar num modo de fazê-lo, pois o povo ouvia atentamente tudo que ele dizia. Essa parte aqui eu quero ler um comentário dessa Bíblia NVT de estudo que é bem interessante. Ó, preste atenção, você que está acompanhando a meditação. Acabou, né? Acabou. O capítulo, mas preste atenção aqui, ó, no que eu vou ler. Ouça só. Assim que entrou em Jerusalém com o Messias, Jesus realizou um ato messiânico. Ao expulsar do templo, quando fala ato messiânico, é algo que havia sido uma profecia, que algum profeta, né, lá no Antigo Testamento já tinha dito, já tinha predito, já tinha profetizado, e se cumpriu. Ao expulsar do templo os cambistas e os comerciantes que vendiam animais para sacrifício, essa purificação visava restaurar a adoração verdadeira. Olha só, essa adoração visava restaurar a adoração verdadeira. Serviu também como símbolo do juízo que Jesus havia acabado de proferir contra Israel. Os peregrinos que iam adorar no templo
compravam animais para o sacrifício. Jesus também expulsou os cambistas, que trocavam o dinheiro dos peregrinos pela moeda usada para pagar imposto no templo. Então era um esquema, né? Era um sistema, porque vinha gente de tudo que era lugar, né? Vinham outros povos, de outras nações, de outros lugares, moedas estrangeiras. Era uma oportunidade, né? De lucrar mais, e pagar os impostos do templo e lucrarem, né? Ainda que fossem serviços necessários, Jesus se opôs à exploração do templo para fins comerciais ilícitos, tornando a adoração um propósito secundário. Isso aqui é muito forte. O templo tinha sido concebido para refletir a glória de Deus para todas as nações, mas havia se tornado um antro de corrupção. Quer dizer, o local que era para adorar a Deus estava se fazendo uma corrupção, um esquema, um comércio, uma fonte de lucro, e a adoração estava ficando de lado. Ah, Jesus, quando viu isso, ficou doido. Você tem alguma dúvida que existem hoje lugares que Jesus viraria a mesa também? O que você me diz? Lugares que é para adorar, é para falar de Jesus, e está se falando de um monte de coisa, e quase nada dele, ou nada literalmente às vezes dele, e está se explorando e se fazendo coisas que a adoração está ficando de lado. Infelizmente, pessoal, a gente tem recebido mensagens, é por isso que nós vamos fazer em breve, e se você está assistindo essa meditação, procure saber se essa live já aconteceu. Se você estiver me assistindo em abril de 2023, provavelmente essa live ainda não aconteceu. Mas se você estiver nos assistindo em outro período, procure saber se ela já aconteceu ou não. Porque a gente está preparando uma live aí, a Tua Mesa Cura, porque isso já feriu muita gente. Porque o lugar que era para ser de adoração foi de exploração. Isso, pessoal, envolve, infelizmente, várias igrejas. Principalmente, como a gente já falou aqui, na maioria, não todas, mas a maioria das vezes a gente pergunta, mas você está mandando mensagens abafando, quer falar com a gente que a gente nem conhece, que manda no direct, manda aqui no WhatsApp, mas você de qual igreja? De onde você é que você está contando isso aí, que acontece isso? Ah, sou da igreja XYZ. Na maioria das vezes são igrejas neopentecostais. Procure saber o que é neopentecostalismo. Então, lugar que é para ser amado. Sim. Pessoa explorada, lugar de amor. A exploração, lugar de adoração. A exploração, a domínio, a culpa, a medo, e o evangelho genuíno não é pregado. Aí, por isso essa live que a gente está preparando aí. A Tua Mesa Cura, porque tem cura para isso, para esses traumas, tem cura para tem libertação para esse passado, tem alívio, tem fardo leve. Que Deus nos use e nos capacite para ajudar aquelas pessoas que nunca foram de igreja nenhuma, não conhecem o evangelho, e ajudar esses evangélicos que estão precisando de cura. E às vezes a gente tem atendido, você quer falar aí, já vou deixar, a gente tem atendido pessoas que 20 anos numa igreja, 22 anos, 25 anos, aí eu pergunto, teve uma pessoa que eu perguntei, você sabe o que é evangelho? Uma pessoa que já tinha quase 10 anos numa igreja, ela falou, eu falei, pode falar, não tem vergonha, fala do teu jeitinho, com as tuas palavras, o que é evangelho? Aí ela falou, não sei, pastor. Eu falei, mas quase 10 anos? Não sei. Se perguntar o que é graça, então, aí eu mesmo, há um tempo atrás, não ia saber explicar direitinho. Eu ia falar, tal, mas não, nem de longe como explicaria hoje. Precisamos evangelizar os evangélicos. Né, Marcelo? A gente não fica falando da instituição ou da igreja que a gente fez parte. Na verdade, o pecado estava em nós também. Então, nós assumimos a nossa responsabilidade. Não, né? Eu acabei de falar que são várias, né? Não terceirizamos, né? E falamos que foi culpa, né?
foi a nossa falta de conhecimento, a nossa falta de profundidade, nossa falta de entendimento, né? Culpa dos dois lados. Isso faz a gente, né, ter autorresponsabilidade, né? E saber que a Bíblia hoje a Bíblia está à nossa disposição, né? Anos atrás não tínhamos, mas hoje temos. Então a gente tem que ler. Anos atrás se diz há muitos anos atrás, né? Mas a gente sempre teve. A gente sempre teve, mas hoje a gente pode aqui ler, questionar, mas é assim mesmo? Isso é invenção humana, né? Isso é da cabeça das pessoas, né? Deixa eu conferir aqui se é isso mesmo, né? Então isso mostra o quanto a gente não pode ficar dependente do que as pessoas falam e já continuar repetindo, né, o que a multidão fala. Então, seja qual for a informação que você aprendeu, que você ouviu ou deixou de ouvir, mas se você não viveu ou não entende, ou isso está sendo da boca dos outros, né, é uma lição para a gente não ficar reproduzindo e ensinando outras pessoas coisas que a gente não provou pessoalmente, né? Então, hoje que a gente ensina, porque a gente tem provou e tem provado pessoalmente, né, o evangelho simples, puro, que traz vida, né, que nos transforma, que faz a gente enxergar os nossos erros, os nossos pecados, que faz a gente nos consertar com aquele que a gente errou, que a gente defraudou, né, que a gente se conserta com os familiares, enfim, que a gente ficou anos de repente, né, rejeitando ou desprezando, ou não dando atenção devida, e os filhos cresceram e por aí vai, e o marido, a esposa não teve atenção devida, e depois, no final das contas, a gente acaba colhendo os frutos disso, né? E aí Deus quer que a gente ame a Ele e ame o próximo da forma como Ele nos ensinou, né? Então, é uma mudança de dentro para fora, mergulhar no Evangelho. Que reflete, né, Marcela, em todos os nossos relacionamentos. Isso. A gente passa a ser totalmente diferente daquilo que a gente era antes, né? Não é uma pessoa rancorosa, vaidosa, orgulhosa, né? Aquela pessoa que quer tá sempre brigando, discutindo, enfim, não, nós somos da paz. E se temos que falar a verdade, nós falamos a verdade em amor, exatamente, né? Deus abençoe vocês e vamos em frente. Próxima meditação, Lucas 20. Lucas vai até 24, né? O livro. Isso, acho que... Então a gente já vai pro 20 na próxima. 24. Estamos caminhando aí pro final do livro de Lucas. Vem com a gente, tá? Vai ficar salvo aí. Curta se fez sentido para você. Deixe seu comentário. E assim... a gente está aqui com todo amor, todo cuidado nas palavras, com equilíbrio. Nosso coração, graças a Deus, é limpo, não temos nada contra ninguém, mas a gente está pegando até leve. Poderíamos até ser um pouco mais firmes nas palavras, porque se a gente for olhar para Jesus, ele virou a mesa, mandou todo mundo embora, sai daqui. Então a gente está seguindo Jesus aí. Pregar o evangelho pregar a verdade é também falar da mentira. Isso. A Patrícia tá falando aqui. Fico pensando qual o destino para estas almas que estão no engano. Claro que a culpa não é só da instituição, mas se a pessoa aprendeu dessa forma, como desmistificar? O evangelho tem sido pregado, né, Patrícia? E enquanto há vida, há esperança, né? A gente ora para que a graça de Deus alcance essas pessoas, né? E muitas vezes a pessoa, se ela não procurar entender a verdade, né? Se ela negligenciar a verdade, ela estiver dormindo o sono da morte, vai passar o tempo. Infelizmente, muitas só despertam, né, diante de algo ruim, que às vezes a gente até pensa ser ruim, mas assim, é a misericórdia de Deus alcançando para chacoalhar aquela pessoa, né? E a gente, enfim, a gente não entende, não sabe os planos de Deus, mas a gente ora que a pessoa abra o coração, seja sincero, né? De repente, às vezes, quando acontece alguma coisa com a pessoa da família dela ou com alguém próximo, né? Às vezes ela não sente a dor do outro, né? Que foi abusado, maltratado, ferido, enfim, porque não aconteceu com ela. Mas o dia que acontecer com ela,
talvez ela enxergue, talvez ela abra os olhos, né? E Deus está sempre dando oportunidades, né? Exato. Hoje tem as redes sociais. De alguma forma, Jesus vai bater na porta Agora, para apresentar o evangelho genuíno. A gente ora, espera que as pessoas abram essa porta. Agora, vai ter o dia do juízo. E principalmente aqueles que pregam de forma distorcida a verdade de Cristo, né? Que colocam fardos pesados nas pessoas, que acrescentam coisas na palavra de Deus, né? Coisas que ele não falou. Esses vão prestar... olhando para lá porque dos comentários, né? Mas a câmera... Esses irão prestar conta no dia do juízo. Nós prestaremos conta, né, para Deus daquilo que a gente fez, né, contrário à palavra dele, ao evangelho, e com certeza esses líderes, né, também vão prestar conta de cada centavo, né, que eles administram ou que eles, enfim, arrecadam ou que eles pregam, né, de forma errada para as pessoas. Gente, vou dar para terminar um conselho aqui. Se você assistiu até agora, seja ao vivo ou a gravação, separa uma hora. O dia tem 24 horas. 24 vezes 7 dá quanto? 24 vezes 7. Quem pode ajudar aí, ó? 28, 14, 168, correto? 28, 14, 168 horas. Então a semana, se tiver errado, alguém me corrige. Eu escrevi na mesa, que eu tô sem papel. Até rabisquei a mesa, depois passa um paninho aí. 168 horas. Separa uma horinha para ouvir de novo. Dá para acelerar, né? Depois no YouTube. Dá até para acelerar no YouTube. Ouve de novo e anota alguns pontos aqui, que a gente falou de várias coisas, tem muita coisa importante que foi falado aqui. Você pega algumas aí principais, anota, ouve de novo, você vai absorver mais. Fica esse conselho aqui de coração, tá bom? É o que eu faço também, tá bom? Deus abençoe, um abraço e até a próxima.